cultura na nossa Constituição Federal, no capítulo 3, seção 2, artigo 215 e 216, que trata da cultura, ganhou o artigo 216-A, ou seja, uma emenda constitucional que institui o Sistema Nacional de Cultura. Emenda Constitucional número 71 acrescenta o artigo 216-A, a Constituição Federal, para instituir o Sistema Nacional de Cultura. Em seu artigo 1º, passa a vigorar como um acréscimo dessa emenda constitucional, artigo 216-A, que diz o seguinte: o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo como objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. Nos atos do Congresso que criou, o Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura. Rege-se pelos seguintes princípios: diversidade das expressões culturais, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, formação, a produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuando na área da cultura, integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas, complementariedade nos papéis dos agentes culturais, um completa o outro, transversalidade das políticas culturais, autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil, o Instituto Capuí Filmes, por exemplo, transparência e compartilhamento das informações, democratização dos processos decisórios com participação e controle social, descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações, ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Constitui também a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, as respectivas esferas da federação, órgãos gestores da cultura, conselhos de política cultural, conferências de cultura, comissões intergestores, planos de cultura, sistemas de financiamento à cultura, sistemas de informações e indicadores culturais, programas de formação na área da cultura e sistemas setoriais de cultura. A lei disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Por isso, eu quero aqui parabenizar os prefeitos Bismarck Maia de Aracati e Lacerda de Capuí, que logo na primeira sessão da Câmara dos Vereadores, agora, em janeiro, serão criadas suas respectivas secretarias de cultura.
Os dois prefeitos, Bismarck e Lacerda, acertadamente já escolheram os gestores que conduzirão a essa pasta. Não por acaso, os quatro, os dois prefeitos e os dois gestores, são nossos amigos. Vida longa para a nossa cultura. Viva Aracati! Avante Icapuí! Acho que todo cidadão que puder deve contribuir com a cultura. Não só universal, mas do seu país, do seu estado e do seu município. Por isso, a partir de hoje, eu vou publicar uma série de 50 vídeos com a biografia de grandes homens. Esta série, um exemplo de vida que você deveria conhecer, que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens. E neste primeiro capítulo, que começa hoje, nós vamos falar sobre Camões, o gênio peregrino. Porque a gente precisa saber um pouco da vida desses grandes personagens que revolucionaram o pensamento contemporâneo do mundo. Camões, apesar da liberdade de costumes que caracterizava a vida na Índia, os 5 nobres portugueses convidados por Luís de Camões para um banquete em sua casa em Goa devem ter ficado surpreendidos por lhe ser apresentado pratos cheios de folhas manuscritas de poesia, em vez de iguarias que esperavam. Desta maneira, com humor e uma nota de tristeza, Camões, nobre, soldado e poeta, anunciou aos seus compatriotas que havia feito fortunas astronômicas nas colônias da Ásia, o deplorável estado das suas finanças. Se não queres padecer 1 ou 2 horas tristes, sabeis que, a vez de fazer, volveres por dó, venistes que aqui não há o que comer. Este é um dos poucos episódios da vida atribulada do poeta português, conhecidos com exatidão. Porque no seu tempo, raras foram as notas ou observações que se escreveram a seu respeito. Mesmo quando, em 1573, 8 anos antes da sua morte, viu publicado, com os favores reais, os Lusíadas, a obra não continha qualquer nota biográfica do seu autor. Tampouco nos documentos da época foram encontradas referências ao homem que, mais tarde e pelos séculos afora, passou a ser considerado o príncipe dos poetas portugueses. No Arquivo Nacional da Torre do Tombo encontra-se à disposição dos pesquisadores uma escassa meia dúzia de documentos em que aparecem referido o nome de Camões, por incrível que pareça. Trata de papéis de caráter oficial, o mais importante dos quais é a carta de perdão a Luís de Camões, de março de 1553. Nenhum destes documentos habilita a apontar com certeza a data e o local do seu nascimento. E o fato justifica pela inexistência da época de registro de nascimento. A escassez de fontes, associada ao silêncio a que o poeta voltou os seus dados biográficos, torna ingrato o trabalho dos pesquisadores.
Não está provado, por exemplo, se Ana de Sá ou Ana de Macedo, mãe de Camões, morreu de parto ou se sobreviveu ao filho, passando a ser, neste último caso, a beneficiária da tensa que lhe fora concedida pelo rei. Mas, se houve algum artista que, pela sua obra, viveu para além da morte, esse artista foi Camões. Através dos seus sonetos, cartas, comentários, da sua poesia lírica e, finalmente, dos grandes poemas épicos, os Lusíadas, os estudiosos reconstituíram a sua vida. Uma reconstituição, de em muitos casos, revestida de imaginação e encantamento. Mas o lirismo, repleto de imagens poéticas do Renascimento, torna difícil o trabalho de identificar qualquer personagem daí. Os canonianos debateram, ainda hoje debatem, o problema de saber se a grande paixão da vida do poeta foi suscitada por Dona Catarina de Ataíde, pela infante Dona Maria, por Dom Francisco de Aragão ou ainda por uma irmã de caridade a quem ele idolatrava nos seus versos da maneira mais platônica. De meu não quero mais do que meu desejo, nem mais de vós que ver tão lindo gesto. Todas as referências que lhe foram feitas por contemporâneos seus são posteriores à sua morte, como acontece muitas vezes com aqueles que produziram algo de extraordinário na sua vida. A fama só depois da morte. O nascimento do primeiro filho do fidalgo Simão Vaz de Camões deve ter ocorrido em 1524 ou 1525. Acredita-se, no registro da Casa da Índia, que Farias e Souza, o seu biógrafo seiscentista, a apresentou. Camões teria 25 anos em 1550. Também sabemos, por outro documento, que Camões é mancebo e pobre. Em 1553, ano em que embarcou para Goa. É provável que tenha passado a infância em Coimbra, o grande centro cultural de Portugal e cidade que existia uma das mais completas bibliotecas da época. E também de admirar a hipótese de ter sido orientado na aquisição de sua vasta cultura humanística por seu tio Dom Bento de Camões, prior do convento de Santa Cruz e chanceler da universidade. Camões, aliás, pode ter conseguido a sua formação mesmo sem haver frequentado regularmente os cursos da Universidade de Coimbra. Pois a verdade é que o seu nome não aparece nos registros escolares da universidade. A sua cultura clássica abarcou tanto a cultura latina como os filósofos gregos. Além destes, Dante e Petrarca eram os seus autores prediletos. A geografia e história antiga, tanto dos romanos e dos gregos, como dos povos da Península Ibérica, a astronomia e as artes militares. Tudo ele conhecia e mais do que conhecia. Tinha sempre presente, pois afigura-se quase certo que as paráfrases de versos latinos escritos na Ásia e na África foram feitas de memória. É pouco provável que os preciosos livros da época andassem na bagagem de Camões, que apesar da nobreza de sua família, foi um pobre soldado endividado, tendo permanecido 17 anos afastado da pátria.
Mas a vida de Camões não foi só de estudos. Em Coimbra, quando contava ainda menos de 20 anos, misturava já os prazeres do espírito com os do corpo. Autores portugueses afirmam que o poeta aprendeu, nesta época, a arte de conquistar os corações femininos, tornando-se ainda mais invejado pelos fidalgos que, apesar de terem fortuna, não conseguiam o seu êxito junto das belas damas da nobreza. A ida para a corte é outro episódio de sua vida envolvida em mistério, e acerca do qual existem as mais controversas hipóteses. O único fato que pode ter-se como certo é que Camões, antes de concluir os seus estudos em Coimbra, se transferiu para Lisboa. A nobreza de seus pais garantiu-lhe um lugar na corte de Dom João III, onde, em versos apaixonados, ele saudava uma beleza loira, de olhos claros. Nesse tempo, segundo algumas versões, não muito bem fundamentadas, exercera Camões o cargo de preceptor dos filhos dos condes de Linhares, os quais, durante toda a sua vida, apareceram como seus resolutos protetores. Era o ano de 1549 e Camões contaria então 24 anos. O seu vigor de jovem e o interesse pelas letras deve tê-lo levado a participar em intrigas, as quais possivelmente o obrigaram a lançar-se naquela vida errante que viria a proporcionar-lhe os elementos para a sua obra-prima. Lembrando desta época turbulenta, Camões escreveria mais tarde: de várias cores também me vestia, de bobinas a fonte coroava, nenhum pastor contando me vencia, a barbentão nas faces me apontava, na luta, na carreira, em quaisquer manhãs, sempre a palma entre todos alcançava. Por essa altura, foi desterrado para Belver, no Alto Alentejo. Tudo o que aí escreveu denuncia um amor mal sucedido, como tendo sido a causa do seu afastamento do paço. Assim, queixava-se ele no soneto 153. Qualquer fera na cama repousa, tem horas de alegria, em todas tristes vós, saudosos olhos, que quiseste, pois, com tormento o amor me está pagando. Tempos depois, Camões, ao que parece, mediante despacho real, teria sido transferido para Celta, em Marrocos, posto avançado contra os mouros que ainda assediavam a Península Ibérica. Numa das refregas em que tomou parte, perdeu o olho direito, passando a ser representado com aquela deformidade em todos os seus retratos conhecidos. Após o regresso da África, o poeta já encontrou em Lisboa os amigos do passado. Era um homem marcado, a quem ninguém devia referências. Em 16 de junho de 1552, a sua sorte foi definitivamente traçada. Realizava-se nesse dia a procissão do Corpus Christi. Camões, por motivo desconhecido, desentendeu-se com o moço da Casa Real, Gonçalo Borges, e feriu-se gravemente no pescoço,
junto ao cabelo do toutiço, numa luta à espada. Foi preso imediatamente e ficou detido no cárcere da cidade durante 9 meses, enquanto o adversário se restabelecia lentamente. Por fim, Gonçalves Borges, são e sem aleijão, decidiu perdoá-lo. No dia 7 de março de 1553, o rei concedeu ao poeta uma carta de perdão, em que o poupava à sua justiça e lhe exigia apenas o pagamento de 4.000 réis para a piedade. Poucos dias depois, na qualidade de simples soldado, Camões embarcou para Goa, na armada de Fernão Álvares Cabral, filho do descobridor do Brasil. Chegou ali em setembro. Durante os 6 meses que passou no mar, enfrentou sucessivas calmarias nas costas da África e tempestades no Índico. Conheceu aldeias de selvagens e civilizações estranhas. Tudo isso lhe forneceu a matéria-prima para a composição das cenas marítimas de Os Lusíadas, ricas de primor e de intensidade. O poeta exprime as suas primeiras impressões sobre a vida na Índia em frases como esta: da terra vós seis dizer que é mãe de vilões ruins e madrasta de homens honrados. Sabes que sempre mal sucedido do ponto de vista financeiro, Camões fez representar em Goa, perante o governador Francisco Barreto, o seu Auto de Filodemo. Mais tarde atacaria de forma ainda mais violenta os costumes de nobres e de plebeus na Índia, como é o caso do seu soneto Cá neste labirinto, onde a nobreza, o valor e o saber pedindo são as portas da cobiça e da vileza, cá neste escuro caos de confusão, cumprindo o curso estou da natureza, vê se me esquecerei de ti, Sião. Nomeado para o cargo de provedor-mor dos defuntos ausentes em Macau. E antes de entrar no exercício de suas funções, Camões participou em várias campanhas militares, atacou beduínos na Arábia, tomou parte em batalhas nativas que combatiam os portugueses, esteve em exposição no Vietnã e em Malaca, atividades bélicas que soube descrever no seu poema, tirando delas conclusões que ainda hoje continuam válidas. A disciplina militar presente não se aprende, Senhor, na fantasia sonhando, imaginando ou estudando, sendo vendo, tratando e pelejando. Apesar da sua larga bagagem humanística, Camões preocupou-se em acentuar o valor que atribui ao saber da experiência feita. Uma obra como Os Lusíadas nunca poderia ter sido escrita por um intelectual de gabinete. Ao longo dos seus versos, ressalta que o autor foi um homem que teve numa mão sempre a espada e na outra a pena. Aquilo que descreve, ele próprio viu e experimentou. Não falta na vida honesta estudo, com longa experiência misturado. A fúria do mal, o exotismo das terras e das genes estranhas, os horrores e as incertezas da guerra, a fauna e a flora da África e do Oriente, e as incertezas de Portugal e os seus feitos dos portugueses na Ásia são descritas
com base na prática, na observação, na eloquência de acontecimentos de seu tempo. Embora os pesquisadores admitam que a ideia de escrever os Lusíadas tivesse ocorrido a Camões ainda em Portugal, havendo como prova um poema dirigido ao Conde de Linhares, e no qual dizia: quando o tempo for do melhor mundo, há de me ouvir por vós o mundo todo. Não resta dúvida de que a maior parte dos seus 10 cantos foi composta durante os 17 anos em que ele vagou pela Ásia. Conta a lenda que, enquanto permaneceu em Macau, Camões se dirigia para uma gruta à beira-mar, onde, ao lado de sua amada chinesa, Dinamene, escrevia dia após dia os versos de Os Lusíadas. Porém, a própria gruta parece desmentir a versão da lenda. É extremamente pequena, quase uma fenda na rocha, frequentemente salpicada pelas águas das marés mais altas. Não é provável que Camões tivesse conseguido permanecer nela durante tanto tempo. De qualquer modo, a gruta constitui hoje um dos pontos turísticos de Macau. Camões não teria exercido satisfatoriamente a sua gestão sobre os bens dos defuntos e ausentes. Imagina o cargo que dão com cabra. Com efeito, cerca de um ano após a sua chegada em Macau, e foi destituído do cargo e enviado sob custódia para Goa, onde deveria ser julgado. Aqui volta a lenda a confundir-se com a realidade. A nau em que seguia Camões só sobrou no delta de Mekong, e no meio da confusão reinante, a chinesa Dinamene morreu afogada. Em sua homenagem, compôs Camões um dos seus sonetos de inspiração mais delicado e também um dos mais conhecidos. Alma, minha gente, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se é lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueça daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puros vistes. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou da mágoa, seus remédios de perdeste. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tal cedo de cá me leve a ver-te, quão de meus olhos te levou. Camões pode, contudo, salvar o seu poema, o canto que molhado vem do naufrágio e miserando, que narra a lenda que, nadando apenas com um braço e com o outro estendido acima das ondas, erguendo os Lusíadas, foi aí que o poeta logrou atingir o litoral. Mais uma vez em Goa, conseguia, o que parece, graças a um amigo infante, livrar-se do julgamento e obter nova nomeação, desta feita para feitor de Chaú,
cargo que nunca chegou a exercer. Por essa altura, o regimento de um tal Miguel Ruiz, de alcunha Fios Secos, Camões foi preso por dívida. Fato que o levou a dirigir um poema humorístico ao vice-rei Dom Francisco de Souza Coutinho, conde de Redondo, invocando seu auxílio. A vida de Camões na Índia apresenta-se aos estudiosos como um emaranhado de hipóteses e de fantasias. No meio de tudo, o que levou se ignora e se imagina apenas um fato, que se afigura constante e indiscutível: a penúria em que viveu e as dificuldades de toda a espécie que conheceu durante o seu longo desterro. Os últimos anos antes do regresso a Portugal foram ainda sobre esse aspecto os mais difíceis. Agora, com pobreza arvorecida, hospícios alheio denegrado, foi por esta ocasião ainda, em Goa, que ocorreu o episódio do banquete de versos. Em 1567, finalmente, Camões partiu da Índia rumo a Portugal. Do capitão de uma nau conseguiu passagem gratuita até Moçambique, onde esperava encontrar a proteção de um amigo. Porém, as suas esperanças frustraram-se e a situação tornou-se o pior possível. Quem o encontrou nessas tristes circunstâncias foi o historiador Diogo do Couto, que faz referências ao caso nas suas décadas na Índia. Em Moçambique, ele diz: achamos aquele príncipe dos poetas, Luís de Camões, tão pobre, que comia de amigos, e para se embarcar para o reino, lhe ajuntamos toda a roupa, que houve mister, e não faltou quem lhe desse de comer. E aquele inverno que esteve em Moçambique, acabando de aperfeiçoar as suas Lusíadas para as imprimir, foi escrevendo muito em um livro que intitulava Pernazo de Luís de Camões. Livro de muita erudição, doutrina e filosofia, o qual lhe furtaram e nunca pôde saber do reino dele, por muito que inquirir. E foi furto notável. Camões voltou para Lisboa com Diogo do Couto, chegando por ocasião da grande peste que dizimou a população em 1568 e 1569. Aí teve conhecimento de que uma de suas grandes amadas havia morrido cedo, com 25 anos, quando ele provavelmente, em memória de Dona Catarina de Ataíde, perfeita formosura em terra, idade, qual flor que antecipada foi colhida, machucada está da mão da morte dura. Nessa mesma ocasião, Camões iniciou os seus esforços no sentido de publicar os Lusíadas. Depois de os aperfeiçoar, tirou uma cópia especial para dedicar ao rei Dom Sebastião. Portador do poema, ao que parece, já não tinha acesso à corte. E foi o seu amigo de juventude, Dom Manuel de Portugal. O soberano recebeu com agrado a oferta.
Talvez por isso, o frade dominicano Bartolomeu Ferreira, encarregado pelo Santo Ofício da censura eclesiástica, não levantou dificuldades a publicar, embora os Lusíadas sobejem as divindades pagãs misturadas com o maravilhoso cristão. Sobre esse assunto delicado, Frei Bartolomeu comentou no seu despacho favorável: com isto, é poesia e fingimento, e o autor, como poeta, não pretende mais do que ornar o estilo poético. Não tivemos por inconveniente esta fábula na obra, e por isso me parece o livro digno de ser publicado. O autor mostra nele muito engenho e muita erudição nas ciências humanas. No Alvará Régio, setembro de 1571, concedeu a licença de impressão e garantiu a Camões direitos de autor por 10 anos. Em 1572, o poema foi publicado e o rei decidiu conceder uma atença ao seu autor, no montante de 15.000 réis por ano. Quantia, aliás, pequena em relação a outras pensões atribuídas naquela época. Mesmo assim, não há prova evidente de que o valor de Os Lusíadas ainda não fora compreendido, o decreto real que concedeu a referida tensa salientava como motivos justificativos os serviços prestados por Camões na Índia, a par das informações de Dom Sebastião tinha sobre o seu engenho e habilidade e a suficiência que mostrou no livro que fez das coisas da Índia. Vida difícil de um poeta. Os últimos anos da vida do poeta são reconstituídos praticamente à base de conjecturas. As tensas concedidas pelo rei eram pagas com atraso, e isto, tendo em conta a sua exiguidade, devia causar ainda maiores dificuldades a Camões. O historiador Diego do Couto, nas décadas sobre o assunto, diz apenas: em Portugal morre este excelente poeta em pura pobreza. Camões morreu no dia 10 de janeiro de 1580. De 1570 a 1581, grossou em Lisboa 9 violentas pestes. A morte sobrevinha em 4 ou 5 dias, no meio do caos reinante, com a acumulação de cadáveres para serem inumados. O seu corpo foi apenas envolvido numa mortalha e lançado com numerosas vítimas da epidemia, na cripta da igreja de Santa Ana. E o terremoto de 1755 destruiu o templo e misturou ainda mais as ossadas que sob ele jaziam. Em 1880, todos os despojos mortais que ali se encontravam foram levados para o panteão dos Jerônimos, onde ficaram sepultados na esperança de que entre eles estivessem os restos do maior poeta português. O destino de Os Lusíadas e das demais obras de Camões foi mais feliz do que o seu próprio autor. Do nosso grande poeta épico, além de uma versão latina, fizeram-se traduções em quase todas as línguas do mundo, nomeadamente em inglês,
espanhol, polaco, dinamarquês, sueco, húngaro, russo, italiano e também no dialeto siciliano, e grego, árabe, armênio e hebraico. Depois da morte, nas escolas de todo o território português e também nas do Brasil, o texto de Os Lusíadas é usado para o aperfeiçoamento do estilo literário. Entre os grandes admiradores de Camões, contam-se célebres figuras da literatura e da cultura universal, tais como Elizabeth Barré, que dedicou uma tradução dos seus versos a Robert Browning Byron, que o chamou de gênio peregrino. Voltaire e Rimbaud, e até Cervantes, seu contemporâneo, se referiu aos Lusíadas como o tesouro luso. A obra de Camões venceu os séculos. Gerações e gerações de poetas e de prosadores foram influenciados por seu estilo. Ele foi o grande estruturador da língua portuguesa, na medida em que soube pôr em evidência, de forma exuberante, a sua extraordinária capacidade descritiva. Os Lusíadas têm hoje um lugar de relevo na literatura universal. O seu valor maior foi, porém, de incorporar na própria vida dos portugueses o relato dos feitos heróicos dos navegadores da pequena nação ibérica, que escrevia então, sozinha, as primeiras páginas da história do mundo moderno. Mais tarde, este relato viria a servir para consolidar o espírito nacional em diversas ocasiões de crise. Os Lusíadas levam a todos uma mensagem de esperança na exaltação do que há de mais glorioso na história de um povo: a universalidade da sua cultura. Não poderia ser diferente, eu recomendo a sua leitura, que devia ser obrigatória em todas as escolas do Brasil e do mundo onde se ensina a língua portuguesa. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, recomende e divulgue. Assim, assine o nosso canal no YouTube. Amanhã vamos continuar esta série, a biografia dos grandes homens, e nós vamos falar das múltiplas facetas de Winston Churchill. Eu sou Jonas Luiz da Silva Vila de Capuí. Muito obrigado. Nós vamos contar a história de grandes homens que servirão de exemplo para você, tenha certeza. Eu escolhi 50. Então serão 50 vídeos. Todos os dias eu publicarei um. Bom dia.